Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é domingo, dia 15 de junho de 2025. Vamos continuar a nossa leitura bíblica, hoje lendo Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz... Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso aqui é de certa forma, um resumo do Evangelho. E o assunto também pode ser dito, a justificação pela fé e a reconciliação com Deus. E ele diz, por meio de quem, por meio de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Que graça? A graça de Deus, presente e merecido, que recebemos em Cristo Jesus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Só o Evangelho capacita uma pessoa a se gloriar nas tribulações. Como assim se gloriar nas tribulações? Pois é, se gloriar nas tribulações, ou seja, receber as tribulações da vida, dando glória a Deus. Porque as tribulações da vida cumprem propósitos de Deus para a nossa vida. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. As tribulações que enfrentamos na vida vão produzir em nós, fazer de nós pessoas mais perseverantes, que inclusive é marca de um autêntico cristão, a perseverança na fé. E a perseverança é um coração aprovado, segundo a linguagem dessa Bíblia. Faz um caráter forte, um coração aprovado. Coração não, caráter. Caráter, eu estou habituado a caráter, que eu li coração, mas mencionei caráter. E o caráter aprovado, esperança. A esperança cristã é resultado das tribulações, da perseverança, do caráter aprovado, que vai nos levar à esperança. E a esperança não decepciona. A esperança em Cristo não decepciona. Ela é verdadeira, porque Deus derramou seu amor, em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O amor de Deus inundou a nossa vida quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor. E esse amor que encheu a nossa vida é que nos dá essa segurança para enfrentar as tribulações. Baseado nesse texto, no texto paralelo de Tiago 1, de 2 a 4, que diz praticamente a mesma coisa, é que eu digo que nós devemos receber as tribulações da vida como uma bênção de Deus. Como assim, pastor? Receber tribulação como bênção? Exatamente. Porque as tribulações, as lutas, os desafios da vida são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar na fé. E versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quando ainda éramos fracos. Engraçada essa palavra. Ou seja, quando ainda vivíamos no pecado, quando não conhecíamos a Cristo. Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Jesus morreu por nós, não é porque nós éramos bons. Essa palavra é interessante. Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Jesus morreu por nós. Nós éramos pecadores. Olha o verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, éramos fracos. Lá de trás, do verso 6, é sinônimo de ser pecador, no verso 8.
Como agora fomos justificados por seu sangue, Deus nos declarou justo pelo sangue de Cristo derramado na cruz em nosso lugar. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O Deus da Bíblia se ira. Esse Deusinho que o pessoal pinta por aí, que só passa a mão na cabeça de todo mundo, Deus de amor, que só dá o que o ser humano gosta, que lhe dá prazer. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus santo que se ira contra o pecado. E nós somos salvos pela sua ira, nós somos salvos da sua ira por meio do sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Se quando éramos inimigos de Deus, olha que palavra, nós éramos pecadores, nós éramos filhos da ira, né? Paulo usa essa expressão, filhos da ira, lá em Efésios, e éramos inimigos de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. Através do sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Éramos inimigos. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, pela vida de Cristo, pela sua ressurreição, pela sua vida, nós somos salvos. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus, éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, por meio do sacrifício que Ele mesmo providenciou, entregando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, o primeiro homem, né? O pai de toda a espécie humana, e pelo pecado a morte. Pecado, o salário, ele vai dizer lá, eu já disse, né, lá em Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte. Também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei de Moisés, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão era um tipo de Jesus. Aquele que haveria de vir aqui é Jesus. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre a dádiva de Cristo por nós com a transgressão do Adão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, que foi Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. O pecado trouxe a morte de todos, o pecado de Adão trouxe a morte de todos, a contaminação da espécie humana. Jesus, com o seu sacrifício, com a sua morte, trouxe a vida para todos. E aí ele diz de muitos porque nem todos aceitam, nem todos creem. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Aí ele explica, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva, quando ele fala da dádiva aqui, é Cristo, entregue na cruz. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Que coisa maravilhosa! A dádiva trouxe justificação. Versículo 17. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Essa palavra é fantástica, eu tenho esse versículo sublinhado, marcado aqui na minha Bíblia.
aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. A imensa provisão da graça é em Cristo, na cruz. A dádiva da justiça é em Cristo, na cruz. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, a transgressão do Adão, pecado do Adão, resultou na condenação de todos os homens, de todo ser humano. Assim também um só ato de justiça, Cristo na cruz, resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas, todos os homens. Homens aqui é sinônimo de espécie humana. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, glória a Deus, justos. A lei foi introduzida, a lei de Moisés, para quê? Para que a transgressão fosse ressaltada. A lei de Moisés mostrou o nosso pecado. A lei de Moisés não nos salva. Quem salva é Cristo. A lei de Moisés mostrou o pecado da espécie humana. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde o pecado foi grande, a graça sempre foi maior. Inclusive, isso aqui será a base para um argumento de uma questão que ele vai levantar no capítulo 6, que nós vamos ler amanhã. Tenham isso em mente. A gente volta aqui. Então, onde o pecado aumentou, onde o pecado foi grande, a graça de Deus superou. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus, reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E você vê a expressão repetida mais de uma vez aqui, por meio ou mediante Jesus Cristo. Tudo na nossa reconciliação com Deus e o perdão dos nossos pecados vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único mediador, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens é Ele, Jesus Cristo, homem. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Desculpe, minha voz aí tá bastante rouca, Mas fiquei rouco de ontem à noite para cá. Nós tivemos um evento aí na nossa igreja, mas eu creio que deu para entender direitinho. E se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando aí a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tá bom? Aguardo vocês aqui. Mas antes de sair, deixa um like nesse vídeo, comenta o que você entendeu desta leitura aí, faça suas perguntas, deixa um pedido de oração e aproveita, olha aí, vê os pedidos de oração dos irmãos e oremos uns pelos outros nas nossas orações particulares. Eu sempre digo, cada pedido de oração que você deixa aqui, eu tiro um tempinho para orar pelo seu pedido de oração. Inclusive, quando o seu assunto de oração se resolver, comenta aí que está resolvido para a gente glorificar a Deus pela bênção que Ele lhe concedeu. Tá bom? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no nosso canal, gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.